Consegui desligar. Soninha, você sabe por que às vezes as pessoas pegam mais no pé mais do que abraçam? É que muitas vezes a gente enxerga o outro. E aí quando eu falo o outro, não é só marido e mulher, nem só irmãos e irmãs, mas até com um vizinho, com um colega de trabalho. A gente enxerga por janelas. A gente olha por janelas. A gente não sai de trás das paredes e chega até perto para ver qual é a necessidade do outro. A gente faz exatamente como aquele casal. Todo dia de manhã eles levantavam para tomar café. Ele estava lá tomando café na mesa, e na frente tinha uma vidraça. A mulher olhava pela vidraça e dizia, e via do outro lado o quintal da vizinha, onde ela lavava roupa e estendia. E ela falava ali para o marido: que mulher, essa mulher não sabe lavar roupa. Olha só, ela estende a roupa no varal, tudo sujo, toda encardida aquela roupa. Dia seguinte, de novo, está o marido sentado na mesa tomando café, e ela olha e diz: se ela me pedisse, eu ensinava ela como lavar roupa. Tá? Olha só que roupa encardida, que coisa horrível. E ele só ouvindo. Teve um dia que ele levantou mais cedo e lavou a vidraça. Quando ela chegou para preparar o café, ela aprendeu. Olha só como a roupa está limpa. Alguém ensinou ela a lavar. Ela falou: não, minha esposa, fui eu que levantei primeiro e lavei as vidraças. Às vezes é isso. Era a vidraça dela que estava suja, não era a roupa. Às vezes a gente olha para o outro através de janelas e através de vidraças. E às vezes a vidraça que está encardida não é exatamente a roupa do outro, não é exatamente a vida do outro, mas é porque a gente gosta mais de pegar no pé do que abraçar. Se a gente abraçar mais, a gente vai sentir, o outro vai sentir. Nós vamos trocar as nossas necessidades e todos nós seremos felizes. Amém. Queridos, quem é que assiste o culto? Essa pergunta às vezes parece que é difícil, tão fácil. E às vezes a gente fala muito: eu vou para a igreja assistir o culto. Gente, quem assiste o culto é Deus. Nós prestamos culto. E quando a gente tem essa consciência de que assiste o culto é Deus, a mensagem é maravilhosa, o louvor é perfeito, as vozes são afinadas, tudo está perfeito, porque somos nós que prestamos esse culto para Deus. E hoje vamos prestar juntos esse culto para Deus, ou seja, nós estamos prestando esse culto para Deus. Eu vou pedir a vocês que abram a Bíblia. Vai precisar abrir uma vez, talvez uma vez só, porque a gente vai memorizar esse versículo, que até os meus 30 minutos, tá? Eu vou estar falando desse versículo e vai sair aqui memorizado. Vai ser como os embaixadores do rei. Alguém que já foi embaixador do rei? Os embaixadores do rei memorizavam. Somos embaixadores por Cristo, segundo Coríntios 5, 20. Isso aí. Eu me tornei, no primeiro dia que eu entrei na embaixada, primeiro dia, saí de lá como embaixador-chefe. Isso faz 45 anos. Faz tempo, 45 anos atrás, embaixadores do rei. E está falando isso sempre para a Soninha. Abre a Bíblia em Gênesis 2, capítulo 24, que foi a nostalgia. Chega aqui e vê junta de missões trazendo texto áureo. O estudo de hoje, eu não sei quantos viram a devocional de hoje, o dia 16, viu? A devocional de hoje foi fantástica. E o legal é que as devocionais estão falando muito dessa realidade midiática que a gente está vivendo, e preso nessa realidade midiática aí, e abraçando menos as nossas famílias, olhando menos para as pessoas e olhando mais para aquele que está distante, que a maioria das vezes a gente não sabe quem é. Não sabe quem é. Gênesis 2, 24, cada versão, tá? Na minha versão NVT, tá assim: 2, 24. Portanto, deixará o homem pai e mãe
e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Para a gente memorizar. Portanto, vamos falar juntos. Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. É que algumas versões têm ambos. Colocou ali? Ótimo. Então vamos nessa versão aqui. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ótimo. Pode deixar esse versículo aí. A gente vai estar lendo ele até o final. Ele vai sair encucado na cabeça de cada um. Esse versículo aqui está lá no segundo capítulo de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, e é o que norteia a família. Se a gente colocar esse versículo em nossas mentes, em nossos corações, em nossa prática de vida, e aí eu já falo para os namorados, os noivos, aqueles que querem iniciar um lar, você vai ter uma família debaixo da mão de Deus. Amém. Esse versículo tão pequeno, ele traz 3 verdades contundentes, 3 verdades que vai nortear os nossos relacionamentos. Ele traz 3 verbos. Primeiro, deixar. Depois ele traz o verbo unir-se. E depois o verbo ser. Esses 3 verbos, quando a gente tem ele guardado em nossa mente, em nossas vidas, com a verdade que ele carrega, a nossa família será uma bênção. Quantos aqui eu queria conhecer? Quantos são casados há 5 anos? Tem até 5 anos de casados. Gente, tem mais, Ninguém tem até 5 anos. Até 10 anos de casados. Tem lá, encontrei ali Stephanie. Até 5 anos de casados. Até 10 anos de casados. 10, até 20 anos de casados. 30 anos de casados. 40 anos, 30 eu estou 35. 40 anos de casados. Tem alguém com mais de 50 anos de casados? Não, parou até os 40. Deve estar entre 40 e 50 aí, né? 49? Falta um aninho só para boda de ouro. Só um aninho para boda de ouro. Como começou o seu relacionamento? Talvez eles tenham sido, esse que falta um aninho para 50, algo parecido como foi na época de Abraão, na época de Isaac, em que os pais conversavam entre os pais e buscavam uma noiva, um noivo para os seus filhos. E eu lembro aqui de Isaac, quando Abraão já estava, com uma certa idade, ele chamou o servo dele e disse: põe a tua mão debaixo da minha coxa. É no hábito deles, e jura que você vai na minha terra, e vai buscar uma daquelas moças. Eu não quero que Cananeias casem com meu filho, então vai buscar uma moça lá, uma serva de Deus, para casar com meu filho. Bem diferente de hoje, né? Hoje quem vai buscar os seus pais, eles vão com as próprias pernas e trazem, Mas o modelo não muda, viu? Quem disse viu, Lidinaldo? Se disse o modelo muda, mas a realidade é a mesma. Você vai entender daqui a pouco. Quando ele chega lá, o servo dele, ele faz um teste. Ele diz: Senhor, aquela mulher que me dê água, que cuidar dos meus camelos, ou seja, ele buscava alguém que fosse útil. Alguém que é útil dentro da nossa família é importante. E aí, quando ele para ali, a primeira moça que ele fala era a Rebeca. E ela não somente deu água para ele, mas deu água para os camelos. E ele pergunta: a gente tem onde ficar na sua casa? Tem, vamos lá, tem forragem, tem alimento dos animais. E ela foi. E ele entendeu que era aquela mulher que Deus tinha separado para o filho de Abraão, para Isaac. E ele faz aquele convite. E eu acho interessante é que na hora deles irem embora, eles queriam que a Rebeca fique mais um tempo com eles, mais uns 10 dias, a moça conosco. Ele disse: não, nós temos que levar hoje, tem que retornar. Só passaram a noite, queremos retornar. Aí ele disse: ok, então vamos chamar a moça. Aí a gente vê lá em Gênesis, no capítulo 24, 57 e 58, ele pergunta para ela: Rebeca,
Você quer ir com eles? Eu não vou abrir, até pelo tempo que a gente tem, tá? E mais depois vocês olham lá no capítulo 24, 57, 58, ela diz: eu vou. Aí eu fico observando o modelo que tinha no passado. Os pais buscavam, mas os filhos decidiam: eu realmente quero casar com ele, eu quero casar com ela. Hoje os filhos escolhem, mas quem dá aprovação somos nós. E ai daquela que se case sem a aprovação dos pais. Vocês vão sofrer, vão pagar um preço alto por essa desobediência. Nós escolhemos, hoje a gente deixa, pode escolher, mas a aprovação é dada por nós. No passado, só inverteu o modelo. Os pais escolhiam e os filhos diziam: concordo, pai, o senhor escolheu bem, eu me caso. Hoje é diferente, a aprovação é diferente, só invertemos, mas nós é que damos a aprovação. Pode casar. E eu fiquei observando, e mulher que ora, tá? Mulher que ora, e as nossas mães oram para os nossos filhos. Eu lembro a penúltima namorada que o meu mais velho teve. No dia que ele chegou, eu disse: vem cá, essa menina você conheceu onde? Ah, foi quando gagueja, você já sabe, né? Lá da IBAN, né? Da IBAN, primeira vez que eu levei os dois no carro. Aí vem cá, você é da IBAN? Não, eu sou da igreja. Eu fui no dia da igreja de mentira. Misericórdia. Se a mãe já estava orando, dobrou a oração, dobrou o joelho. Graças a Deus, isso não durou um ano. Não durou um ano. Ela não quis se converter, não quis mudar de vida. E Deus também tem que dar oportunidade, mas não foi. E aí seguiu. Eu me lembro, esse foi o formato, tá? Quando esse foi o formato que a gente viu lá de Isaac e Rebeca. O meu já foi diferente. Eu e Soninha, quando a gente se conheceu, não foi na igreja, eu estava fazendo um trabalho de teatro na igreja, e Soninha viu, nos apaixonamos, e agora tem que falar com o pai. Como era o nome dele, Lidialdo? Seu. Judasse, mas não tem jeito, é seu. E a gente tem que falar com o seu. Aí tá na sala, eu tudo sério. Ixi, olha, isso faz quanto? 37, 38 anos atrás. Sentado na sala lá no bairro de Pirachá, onde eles moravam. E aí, senhor sabe, eu estou aqui frequentando sua casa, estou dando aula aí para vocês, viu? Quais são os namorados? Eu perguntei quantos casados, não perguntei os namorados. Quem está namorando? Além de Esther, que eu sei, tem mais aqui do lado de cá. Aí, Caio, né? Caio, ok. E quem são os avulsos aí que está querendo namorar, além de Camone? Nós apresentem, é assim que eles ficam sabendo. Quem são? Estão querendo aí, está buscando, quem está ancorado, pronto, querendo. Aí, sabe, essa história de encalhado não é verdade não, viu? Vocês estão ancorados, prontos para levantar âncora para viajar. Só falta chegar alguém que vá navegar nesse barco de vocês, tá? Fiquem tranquilos. E está sentado lá na sala, nós três, né? Ficou nós três, a sogra nem veio para dar um. Tá? E aí ele olhou para a Sônia. Ele disse: eu estou aqui em Judas há algum tempo, frequentando a sua casa, e o senhor já sabe, né? Eu gosto da sua filha, e eu pedi permissão para namorar, sabe? A gente põe a voz, né? Posta a voz. Eu emagrecendo, 22 anos. E aí, eu postei a voz, ele. Sônia, você gosta dele? Sim, caiu, sim. Que bom. Aí ele chegou. Se ela disse que gosta de você gosta dela. Só quero dizer uma coisa: o rapaz crente e a moça crente não pode namorar muito tempo. Eu vi logo a pressão. Moço, aí eu tinha que responder alguma coisa, mas nessa hora a cortina caiu. Estava minha sogra, Tânia, e mais não sei quem atrás da cortina, e a cortina não aguentou, caiu na sala, e ela rindo, e aí acabou a tensão.
acabou a atenção e pronto, eu não quero responder mais nada. Sabe, isso já faz, Sonia? 38, né? 38 anos que a gente entra em namoro, noivado, em casamento. E a história é boa de se ouvir, é boa de falar. E a gente pode rir e agradecer a Deus, porque até lá, até hoje, estamos juntos, sendo abençoados pelo Senhor. Eu tenho observado que hoje os casais, nós casamos com 25, eu 25, Sonia 24. Naquela época não era comum 25, 24, era menos, viu? A média era essa. Deixa eu falar da média da década de 60. Década de 60, a média de idade de se casar era 19 anos. Década de 60. E aí foi subindo. Não casei em 60 não, foi 91. Aí foi subindo. Em 2025 já chegou a média de casais 33 anos. É a média de idade que as pessoas estão casando hoje. E a gente tem visto pessoas com 40 anos ainda debaixo das asas de mamãe e de papai, tá? 40 anos e mais. As pessoas não têm se casado e têm ficado naquela história de test drive. É isso que eles têm feito. E isso tem prejudicado muito as famílias. Ontem à tarde, um colega chegou assim e disse: Samuel, leva essa menina para a tua igreja para ver se ela se casa, se acerta a vida dela. Se a porta está aberta. Agora, aí ela na mesma hora disse: não, na igreja não serve não, que lá só depois do casamento. Pessoal, aí eu olhei para ela e perguntei: olha só, isso é verdade. E comigo foi depois dos 25 anos. Com a minha esposa, depois dos 24. E nós estamos há 35 anos casados. E você conseguiu? Não, com o meu primeiro marido, com o meu segundo marido, com o meu terceiro. Pessoal, eu disse: pois é por isso. Talvez se vocês tivessem esperado, a história fosse diferente, pudesse viver uma história diferente. É por isso que lá na igreja a gente nem sempre eles fazem, nem sempre nos obedecem. É por isso que a gente ensina o caminho que deve andar. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Esse verbo deixar, ele nos diz muita coisa. Entre elas, cortar o cordão umbilical. Na hora que você vai dizer, viu, Caio? O Caio não está namorando ainda, ou já está namorando, né? Viu? Na hora que você disser, como é o nome da sogra? Elisângela. E o sogro? Roque está aí? Roque está aí. Viu? Quando você for lá e disser a seu Roque, eu vou casar com sua filha. Aí, a primeira coisa que ele vai falar, tá bom, lembra do verbo deixar? E esse deixar, ele quer dizer para você, olha, que você tem que ter condições financeiras para dizer a seu Roque: olha, eu vou sustentar a sua filha. Esse deixar quer dizer também, viu, Caio, que você tem maturidade, tá? Maturidade para na hora dos perrengues que vai ter. Ninguém promete que não vai ter. A gente vai prometer que vai ser bom, mas que vai ter perrengue, vai ter dificuldade, vai ter. Você não vai sair correndo para a casa de seu Roque para dizer para ele: olha, seu Roque, não, vocês vão ter maturidade para resolver. Deixar é isso. Esse deixar nos diz muita coisa. É por isso que quando Rebeca chega com o camelo, aí no versículo 63 assim, ó: Isaac saiu para orar no campo. Ele estava orando quando Rebeca estava chegando. E aí ele diz, Rebeca também, aí ele diz, olha lá e vê aqueles camelos, ele vai na direção. Rebeca também levanta seus olhos e vê Isaac. Desce do camelo e pergunta ao servo: quem é aquele gato que vem na minha direção? Ela fala: aquele é o seu senhor. Sabe o que ela faz? Ela cobre o rosto com o véu. A história de Rebeca e Isaac teve muitos perrengues e a gente sabe lá na frente, mas foi uma história de amor bonita no seu início. E teve perrengues, mas ficaram até o final da sua vida. Ficaram os dois, tá? Esse deixar, Caio, tem mais coisa, não é só isso não, tá? Deixar tem que
deixar a vida de solteiro, porque tem muita gente que casa e quer continuar com a vida de solteiro e acha que pode ir bater o seu baba, o seu futebol a hora que quiser, tá? Não, às vezes tem que deixar até alguns amigos que você andava o tempo todo. Você tem que dar mais tempo para sua namorada, e quando você se casa tem que dar mais tempo para sua esposa. E a gente tem que ter maturidade para entender o que esse verbo deixar fala para a gente. Às vezes, sabe, aquelas horas e horas de dominó, que parece que é aquela música, aquele barulho dominó que bate na mesa, que dói no meu ouvido, mas que às vezes é uma canção para você. Mas se você fica horas e horas e esquece que você tem um relacionamento, você tem uma esposa, você tem uma história, tem pessoa que fala a Deus, né? Tudo bem. Fala a Deus. Se eu diz, eu falo. Fala horas e horas e esquece que tem pessoas para conversar com você e quer te ouvir, e você esquece da vida. Esse deixar, viu, Caio? É isso aqui. Memorizei teu nome. Foi o pastor que chamou o Caio para trocar e ficou na mente. Olha isso. Pois esse deixar é isso. Sabe, Caio? Você tem videogame? Tem. Às vezes tem que deixar esse game também, viu, Caio? Fala a Deus. Quando eu for para casa, de preferência nem leve. Deixe lá os seus PlayStation, sabe? Eu trabalho numa empresa, eu sou gestor de uma empresa que tem 10 filiais em 6 estados. E eu sou corporativo, então tenho que visitar todas as filiais, tenho que viajar no carro. Graças a Deus eu estou levando Soninha, né, Soninha, comigo nas minhas viagens. Sempre eu vou, depois ela vai, se encontra e fazer. Mas uma penúltima vez que eu tive em Recife, na hora que eu cheguei na sala do gerente lá, aí eu perguntei: e aí, Rafa, como é que você está? Não estou bem, não. Aí eu vi pelo semblante dele, os olhos vermelhos. Ele disse: não estou bem, não. O que é? É pós-venda? É cliente? Ou está falando da tua vida pessoal? Minha vida pessoal. Ele sentou. O que foi, Rafa? Quer falar? Você tem que saber. Às vezes solta, mas depois se arrepende. É a vida pessoal. Eu não conhecia tanto ele, mas talvez tivesse, o pouco que ele conheceu, gerou confiança. Aí ele olhou para mim: minha esposa está me traindo. Você tem certeza? Esposas traem também. Mas vou te dizer, a maioria delas somos nós que empurramos para isso. Por incrível que pareça, homem trai mais fácil, porque a gente se apaixona por aquilo que a gente olha. Mulher se apaixona por aquilo que ela sente. Ela precisa ser cortejada, precisa ser amada, para que gere interesse. Homem não, basta olhar. Se tem um volume, se tem, sabe, é diferente. E aí, o tempo nos ensina algumas coisas. Eu, Rafa, você tem certeza disso? Tenho certeza, porque... Aí ele começou a sentar para mim e me contar. Olha o que aconteceu essa semana. Eu peguei, acompanhei, ela me pediu meu carro para ir visitar a mãe. Assim, tenho o carro, ela seguiu para visitar a mãe. E eu fiquei, sabe como ele ficou, Caio? Jogando videogame. E aí eu fiquei no game, mas vi altas horas e ela não chega. E eu fui olhar, rastreei. Meu carro estava em estacionamento, no prédio, no condomínio. E ela não subia. E eu desci, na ponta do pé. Quando eu cheguei lá, eu vi que ela estava em altos papos no celular. Aí quando eu li, ela tomou aquele susto. Isso aí que ele percebeu. E aí, já imagina a briga que é, a confusão. É isso, Rafa, a gente está no meio do expediente, não dá para a gente conversar aqui não. Bora no final do expediente, vamos nos encontrar lá. Aí marcamos no shopping, aí fui lá, nós conversamos um bocado, ou pude ouvir um bocado da história. E uma das perguntas, depois de conversar um bocado com ele, as perguntas que eu fiz: por que quando ela te pediu para ir na casa da mãe dela, você trocou esse momento à noite de levar ela na casa da mãe pelo videogame? Quantos maridos têm trocado os momentos de estar com a sua esposa por coisas fúteis? Por horas e horas olhando páginas e páginas no Instagram. Quantos maridos têm trocado isso?
viu? Deixa esse videogame em casa. Eu achei interessante. Eu achei interessante que ele parou. A última vez que eu fui lá, já me falou do seu filhinho que nasceu, já está feliz, já entendeu, sabe? Glória a Deus. Sabe, Caio, mas tem muita coisa que tem que deixar. Robes, e uma delas também: deixará pai e mãe. Tá? Pai e mãe já viveram a vida deles. Inclusive, nós só aprendemos a ser filhos, sabe quando? Quando a gente é pai. E sabe quando a gente aprende que é ser pai? Quando a gente é avós. Quando somos avós. Eu não aprendi ainda. Júnior já aprendeu. Sabe? Por que isso, Caio? Porque quando a gente passa a ser pai, a gente entende. Como é o nome do seu pai? Ah, é filho do pastor? Tá fácil, Caio. Tá fácil. É por isso que ele ri tanto, né, Caio? É por isso que ele tá rindo tanto, né, Caio? Tá bom. Viu, Caio? Quando você for pai, vai ser um dia também. Viu, senhor? Você vai ser algo. Vai demorar ainda, viu? Vai demorar. Um dia. Quando você for pai, você vai entender por que o seu pai é tão cri-cri com você. Não é porque ele é chato, não. É porque ele te ama. E ele quer o melhor para você. Ele quer, sabe o quê? Que você não passe pelos perrengues que ele passou. É por isso que ele é cri-cri com o horário, com isso, com o estudo, com a educação, com a nota. Aí você só vai entender isso, sabe quando? Quando você for pai, que tiver uns amigos me dizendo que você é um cri-cri também. Tá? Aí você vai entender. E nós só vamos aprender, viu, sabe, pastor, a ser pai quando a gente for avô, que a gente vai ver que não precisava ter apertado tanto, que a gente exagerou, porque exigir tanto de Caio, não precisava de tudo isso. Às vezes a gente passou por momentos áridos, sabe, chateados, que não precisava, eu exagerei, mas ele só vai entender isso, Caio, quando ele for avô. Leva um tempo. Leva um tempo. Aí me perguntaram: e quando é que a gente aprende a ser avô? Não vamos aprender mais nada, sabe? Já aprendeu tudo que já aprendeu. E essa história que avô estraga a neta, não estraga coisíssima nenhuma. Neto é bem inteligente e ele sabe, viu? O que na casa de vô pode, na casa do papai não pode, não. Na casa do papai e mamãe não pode, não. Vovô e vovó não vai fazer nada, ainda vai ficar bonito. Mas papai e mamãe dá porrada, tá? Ele sabe. Então não tem essa história de avô estraga neto, porque não estraga. Ou deixar é isso. Vamos de novo no nosso versículo. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, os dois se tornam só. Um só. Que versículo diferente. Se tornam um só. O verbo unir-se, traz uma verdade profunda também. Sabe qual? É aquele momento quando você, na frente de um pastor, na frente talvez de um padre, ou de um juiz, ou de um mestre de cerimônia, é o cerimonialista, ele celebrou o seu casamento. E lá na frente dele, você fez um compromisso. Você lembra quais os casados aqui? Vê, Júnior, tem quantos anos de casado já, Júnior? Se eu tenho 30, estou fazendo 35, 74 que eu vou fazer, né? Casou um ano depois de mim. Eu lembro. Eu estava lá. Padrinho. Você lembra o que o pastor falou, pediu para vocês falarem um para o outro? Lembra? Como foi o juramento? Não precisa falar tudo, não, só uma. Todo mundo lembra da alegria, porque a alegria é onde eu vi, né? Mas depois da alegria diz também na tristeza, na riqueza ou na pobreza, né? Até que a morte. Então pronto, até que a morte nos separe. Pois é, sabe, na juventude ou na velhice também, a gente tem que amar um ao outro. E não vem com aquela história que às vezes a gente fala, sabe, do homem da meia-idade, como deixou depois dos 40, porque a gente aprende lá em Provérbios, tá? Seja bendito o teu manancial, tá? As fontes. Quando a mulher chegar aos seus 50 anos, 60 anos,
tá? E tá o vovô aí atrás. O teu manancial, alegra-te com a tua mulher da tua mocidade. Provérbios 5,18. Na saúde da doença. Eu lembro que uma irmã do interior, ela era missionária, pregava evangelho, trazia, sabe, era aquela coisa boa de se ouvir. A mulher estava pregando Jesus o tempo todo, mas de repente ela surtou. Foi um problema de saúde, um problema mental. E as pessoas começaram a dizer ali no interior, sabe, que aquela mulher, aquele problema de saúde, ela leu muito a Bíblia, por isso ela ficou doida. E o marido dela ficou preocupado com isso. Eles vieram aqui para Salvador, e o pastor inclusive fez questão de acompanhar um psiquiatra. E aí, quando o psiquiatra está atendendo, ela não perdia tempo, começou a expulsar demônio e falar de Jesus. Se você não se converter, vai para o inferno. É verdade. Se não se converter, vai para o inferno. Bem que eu vi isso, tá? E estava ali o tempo todo. Aí o marido chegou e perguntou: doutor, as pessoas dizem lá que ela ficou assim porque leu demais a Bíblia. Meu amigo, isso não existe, não. Esqueça isso. Outro dia eu atendi uma mulher aqui que o marido dela morreu de vergonha. Essa mulher estava em cima de mim o tempo todo. Sabe por quê? Porque as pessoas nesse momento de surta, ela traz o que tem dentro de si. Aí o pastor disse: eu vi uma lágrima descendo no olho dele quando eu vi isso. E o que tem dentro dela é isso. É o que ela estudou o tempo todo, é a Bíblia. E nesse momento do surto, foi isso que ela conseguiu botar para fora. Mas o marido dela estava ali, ó, na saúde ou na doença, ao lado dela, na riqueza ou na pobreza. E vou dizer uma coisa: a área de finanças é uma das áreas que separa muitos casais. Eu vi Soninha, quando Soninha falou aqui no cartão de crédito, eu vi tanta gargalhada aí, não foi? Sabe? Tipo assim, para com isso, tá? Depois você dá uma olhada no cartão de crédito, vocês não tem escrito nele. Sabe, tem escrito crédito? Tem não. Sabe por quê? Porque ele é de débito, viu? Então tem que se controla. Cuidado, porque isso às vezes estraga muito as nossas famílias. E a gente tem que ter sabedoria, porque sempre tem mais cuidado que o outro nessa área de finanças. E esse que tem cuidado mais é esse que tem que administrar isso, para que a gente não tenha graves problemas nessa área. E muitas famílias têm sido separadas por isso. Às vezes também, sabe, Caio, esse unir-se é até que descubra a senha do celular. Tá? Às vezes está unido até que se descubra a senha e acesse o celular um do outro. Num passado que você não conhece, talvez você não sabe nem o que eu vou falar de 0900. Você vai falar de 0900? Não sabe o que é. Mas gente da minha idade, perto de mim, sabe, lembra? Ó, sabe o que é 0900? 0900, viu, Caio? Era aquele disque amizade. Hoje tem os aplicativos, tá? De relacionamento. Não existia aplicativo nem celular, mas já tinha telefone. E se discava os 0900. Eu vi uns problemas com isso, com esse 0900 em casa. Eles ficavam horas e horas. E um minuto era caro. Era muito caro o minuto. Certo dia no encontro de casais, eu cheguei no encontro de casais, né, que a gente tem reuniões de encontro de casais com Cristo. E perguntei para um casal. A irmã disse: estão divorciados. Mas como? Eu os vi há pouco tempo. O casal estão divorciados. Por quê? Por causa do 0900. 0900. Aí eu falei: esse casal eu conheço, que há algum tempo não vejo. No dia seguinte fui na empresa dele. Quando chegou lá, o que está acontecendo agora? Aí ele disse: olha, eu cheguei em casa, eu paguei uma conta altíssima de 0900 e vi que minha mulher estava de caso com um gaúcho. Mas Léo, tu aqui na Bahia, mas tua mulher está de caso com um gaúcho lá, como 0900. Ela se encontrou com ele? Não, mas foi por telefone. E aí eu já divorciei. Mas que é isso, rapaz? Aí eu disse: senta aqui, bora conversar. Ele era pelo menos uns 15 a 18 anos mais velho que ela.
ela tinha 16 anos, era uma menina ainda. Ele já vinha de 2 relacionamentos, já tinha 2 filhos, um em cada relacionamento, e disse que ela não podia ter filho não, porque ela era a filha dele que ele ia criar. Imagina. Então viajava na maionese e queria ouvir coisas que adolescentes, tá? Que jovens viveram e que ela não pôde viver. Você ouviu isso? Aí quando ele escuta, ele disse assim: por que ninguém me disse isso antes de eu me divorciar? Vai anular o divórcio, rapaz. Vai buscar tua mulher e vai dar um filho para ela, que é o que ela quer. Vai namorar com ela. Uma semana depois, ele passou lá em minha casa. Você lembra, Soninha? Umas 7 da noite mais ou menos. Ele e ela, para nos agradecer, estão até hoje juntos, felizes. Tem pessoas, elas só precisam talvez ouvir verdades, que às vezes a gente fica olhando pela janela e só criticando, sem observar que a nossa vidraça que está suja, e a gente pensa que a sujeira está na vida do outro, e a gente não consegue enxergar. Quando lemos a Bíblia, ela nos revela muitas coisas, tá? Que a gente não quer ver. Porque quando a gente quer falar com Deus, o que é que a gente faz? A gente vira, dobra a cabeça, né? Inclina a cabeça e ora. Mas quando a gente quer que Deus fale conosco, a gente lê a Bíblia. E quando a gente lê a Bíblia, a gente às vezes não quer ver o que Malaquias está dizendo aqui, ó. Sei quantos já leram aí. Está aqui no gasofilácio. O que é que Malaquias disse pra gente? Você quer experimentar? Então seja fiel. Quer experimentar o melhor dessa terra? Tá. Você quer ser feliz? Ser fiel. E a Bíblia nos ensina também, lá em Gênesis, tá? A gente vê no Decálogo, nos 10 mandamentos. Não faça isso, não faça aquilo, não adulterarás. Se você vai para Mateus te diz assim: olha, se você olhar, só em olhar, com desejo do seu coração, você já pegou. Agora vamos para o versículo de novo, para nos lembrar. A gente já está chegando nos finalizando. O versículo: deixará o homem, está aqui, pois o homem deixe pai e mãe e se una à sua mulher, e os dois se tornarão o quê? Um só. Os dois se tornarão um só. Aí a gente vai para o verbo ser. O que é que o verbo ser nos ensina? Nos ensina intimidade. O verbo ser nos ensina intimidades. Intimidade, vida a dois. Agora sim. Agora vocês podem partir para fazer os filhos e os netos que eu tanto quero, que não chegou ainda. Tá? E Salmo 127, 4 a 5 diz que o texto bíblico compara filhos como flechas na aljava do guerreiro. Filhos como flechas. E ele diz que a gente não vai se envergonhar quando o malvado bater na nossa porta. E eu fico preocupado porque meu avô, ele teve 17 filhos. Meu pai teve 8. Eu só tenho 2. Eu estou preocupado que daqui a pouco as pessoas querem ter um, ou não ter nenhum, ou um pudo. O pudo pensa, tudo nem sabe que ele não é gente. Ele pensa que ele é gente, ele é um cachorro. É isso que tem acontecido. Mas a Bíblia não tem ensinado isso para a gente. Ele diz que a gente está de ter feliz se a nossa aljava estiver cheia de flechas, cheia de filhos. Às vezes você está tão preocupado porque tem que dar o melhor para o meu filho. Será que ele está absorvendo esse melhor que você está dando para ele? O melhor que você tem a dar ao seu filho é a palavra de Deus, é o ensinamento. É isso que é o melhor que a gente tem que dar para os nossos filhos. Sabe, esse ser, agora sim, é intimidade. Mas quando a gente inverte isso, a gente pensa primeiro, tá? Primeiro ser, para depois pensar em deixar pai e mãe, para depois pensar em início daquela palavra que é a baliza. Quando a gente inverte isso, inverte essa ordem, a gente cria um problema sério para nós, como família, como casais. E os casais que
muitas vezes a gente ouve lá, né, aquele problema chama crise de 4 anos, de 5 anos. É quando o homem chega lá e olha para a mulher e bate aquela ciúmeira do nada. Mas do nada, parece que o homem está vendo coisa. O que tem na cabeça dele? Do nada, ele ficou com ciúme. Mas será que é do nada mesmo? Às vezes, quando você se entrega um para o outro, antes dessa palavra que baliza, você grava nos traços mnemônicos informações que ficam lá, e no futuro, quando bate a ciumeira louca, sabe o que é? Ele está dizendo ali, tá? Será que ela se entregou para mim sem nenhum compromisso, sem nenhuma certeza de eu me casaria com ela um dia? Será que ela também não se entregaria a esse outro que está só conversando com ela para se proteger? Guarde-se um para o outro. Viu, Caio? Viu, Camone? Guarde-se. Viu? Como é o nome do namorado de Esther? Viu, Juan? Guarde-se, meu filho. Isso aí. Guarde-se. Aí é fácil falar, né? Guarde-se. Guarde-se, que vale a pena. Eu estou vivendo meus 35 anos de felicidade porque soube me guardar. Vale a pena. E aquela história que tem uns que ficam aí dizendo, viu, Juan, que aprendi seu nome, agora eu vou deixar cair. Vai deixar cair? Vou deixar cair um pouquinho. Viu, Juan? Aquela história que tem alguns que ficam aí ensinando, que falam assim para os jovens, querem se casar para praticar sexo. Ah, coitado, ele vai ver depois se casarem, que isso não existe. Isso é mentira, viu, mano? Eu estou há 35 anos, ativo e muito feliz com a minha esposa. Tá? Isso não é verdade. Depende da gente administrar e viver bem e fazer disso algo muito gostoso dentro do nosso casamento. Tá? E se faltar a libido, tem tristeza, tem hormônios, tem um monte de coisa que você pode aplicar e tratar e viver e chegar aos 50 anos feliz. Tá? Então se guarde, meu filho. Isso aí é um problema. É quando a gente inverte essa ordem de pensar em ser, para depois pensar em deixar pai e mãe, para depois pensar em dar a palavra que a baliza e que deixa o outro confiante. Pois é, e a gente viu lá que ele conheceu, levou a sua esposa, tá, a Rebeca, para a cabana da sua mãe, e lá eles foram conhecer a sua esposa, foram felizes, tiveram os seus filhos. A noite de núpcia, ela é somente uma pré-escola do potencial da nossa sexualidade, pode ter certeza. Sabe, e aí eu pergunto, o que você acha? Agora vou voltar para você, viu, cara? Deixa eu um pouco. O que você acha do sexo antes do casamento? Não é errado não, Caio. Não existe isso. Não existe sexo e casamento, biblicamente, é a mesma coisa. Paulo disse, não vê que se você se deita com a prostituta, você casa com ela. Sabe o que Paulo está dizendo? Que sexo e casamento é a mesma coisa. Ah, mas se eu me deito com a prostituta e nunca mais me envolver, o que é? É um casamento acompanhado de um divórcio. É um casamento acompanhado de um divórcio. Ele não existe. Para o cristão, isso não existe sexo antes do casamento. Casamento é sexo. E para que isso possa acontecer, obedeça essa ordem aí, que com certeza você será abençoado. Não ver Gênesis 2:24. Guardem na mente de cada um de vocês, porque se essa inversão acontecer, as consequências elas vão vir. Para os idosos, Gênesis 18:12. Para os de meia idade, tá? Provérbios 5, de 15 a 19. E para aqueles que estão recém-casados, você olha lá, lê Cantares 7. O que a Sulamita ouviu, o que a Sulamita também disse, e o que ela recitou, e como foi uma bênção para a vida de cada um.
e vamos aprender a gerar aquele ambiente romântico e gostoso dos nossos relacionamentos. E aí, isso eu digo para os pais. E nós, pais, precisamos aprender a cuidar dos nossos filhos com amor. Eu lembro de uma história de um rapaz chamado Anthony. Anthony disse que ele, quando era criança, ele estava na escola e a professora pediu que eles fizessem um desenho que representasse a família. Aí Anthony fez aquela bolinha, aquele tracinho, como toda criancinha pequena sabe fazer, aquele bonequinho. Desenhou o papai, desenhou ele, desenhou a mamãe, e aí chegou para a professora: professora, como é que escreve a palavra amor? Menino, eu estou ocupado. Professora, como é que escreve a palavra amor? Ele queria escrever amor. Aí, eu estou ocupado agora. Guarde, terminou a aula, terminou a lição, vou para casa. Ele pegou aquele desenho, botou no bolso. Quando chegou em casa: mamãe, como é que escreve a palavra amor? Menino, eu estou preparando o almoço, seu pai, a janta do seu pai, ele vai chegar. Espera aí, depois te falo. Aí ele ficou lá. Papai chegou, estava sentado, vendo o jornal. Era na época em que lia jornal, né? Que tinha papel jornal, hoje não tem. Mas, e aí ele sentado: papai, ele estava sentado aqui no chão, abriu o papelzinho. Papai, como é que escreve a palavra? Menino, eu estou lendo o jornal. Depois a gente conversa. Ele colocou o bolso, jantou, foi dormir. Quando foi no dia seguinte, a mãe dele chegou, foi lavar as roupas. E aí encontrou no bolso as preciosidades dele. As coisas que ele encontrou quando vinha da escola. Tinha 2 pedrinhas, tinha um palito e também tinha aquele papel. Quando ela pegou tudo, jogou no lixo, lavou a roupa dele e pronto. Mas um dia, Anthony se tornou um adulto. Ele se casou, ele teve uma esposa e teve uma filha. O nome da filha de Anthony era Anne. Anne, um dia na escola, é lá que eu chamei isso de eterno retorno. E a professora: desenha algo que represente a família, viu, menino? Algo que represente a família. Aí ela desenhou, a menina desenha aquele bonequinho, aquela bonequinha. Aí quando ela chega em casa, ela pergunta para o pai: meu pai, como é que escreve a palavra amor? Anthony pegou Anne, colocou no colo e disse: minha filha, a palavra amor escreve com as letras T-E-M-P-O. Escreve com tempo. Tempo dedicado. E que isso a gente às vezes não faz. A gente precisa dedicar tempo para os nossos filhos, dedicar tempo para as nossas esposas, para os nossos maridos, para a nossa família. E parar de olhar por janelas embaçadas e sujas, mas limpar a janela para olhar e ver o que é que tem lá do outro lado. Que Deus nos abençoe.